Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje, mais uma vez, eu vou atender um pedido de um dos meus ouvintes, uma pessoa que acompanha os meus canais, que assina a minha lista VIP e me mandou uma mensagem pedindo um vídeo a respeito do assunto que eu vou comentar com você hoje. Quem fez esse pedido aqui é o Alexandre Franck. Então, obrigado, Alexandre. Hoje o vídeo é para você respondendo a sua dúvida e tenho certeza que de mais um monte de gente. Tá? O Alexandre pediu para eu comentar com vocês a respeito de ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos. Esse é um assunto muito extenso, muito grande, muito interessante e tem muita literatura a respeito que trata dos mínimos detalhes, os princípios de funcionamento, as aplicações dessas técnicas, interpretação de resultados, enfim, uma série de detalhes a respeito de cada um desses ensaios que estão disponíveis para caracterização de polímeros. A minha ideia com esse vídeo é fazer uma abordagem um pouco mais prática. Ou seja, eu vou pegar as minhas experiências atendendo os meus clientes e vou contar para você alguns ensaios. Vou pegar 4 exemplos de ensaios destrutivos e 4 exemplos de ensaios não destrutivos que eu já utilizei no meu dia a dia para ajudar os meus clientes a resolver algum tipo de problema. Com isso, eu espero que você tenha algum insight para resolver os problemas que você tem no seu dia a dia. De repente, você tem alguma peça que está quebrando em campo, você precisa fazer uma investigação, precisa, enfim, tentar descobrir o porquê dessa peça está quebrando, você tem algum problema de processo e precisa também identificar onde está essa causa e quais as possíveis consequências desse problema de processo. Enfim, talvez você precise fazer várias análises de caracterização e precise então decidir quais são as mais recomendadas, quais são as melhores e quais são aquelas que se adaptam melhor à minha situação e qual que eu faço primeiro, né? Uma vez que eu tenho ensaios destrutivos, ensaios não destrutivos, qual que eu faço primeiro para poder seguir e ter um resultado conforme o esperado. Então, vamos lá, eu vou falar com você a respeito hoje então, de ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos em polímeros, com foco aí na resolução de problemas. Como é que a gente pode usar essas técnicas para solucionar os nossos problemas do dia a dia. Eu preparei um PDF com muito mais detalhe do que eu vou contar aqui no vídeo para você a respeito desses ensaios que eu vou comentar. Então, se você quer fazer o download desse PDF, basta se cadastrar na minha lista VIP, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação, precisa entrar lá, clicar no link e efetivar o seu cadastro para você receber o acesso ao PDF. Se você já está cadastrado na minha lista, clica no botão que está aqui embaixo, deixa seu e-mail novamente e você vai ter acesso instantâneo para baixar esse PDF. Vamos lá então, vou começar falando um pouco sobre os ensaios destrutivos. Vamos lá. Ok, primeiro de tudo é importante fazer a diferenciação do que são ensaios destrutivos e não destrutivos. E basicamente a definição que eu vou usar aqui, a definição que você encontra na literatura, é que ensaios destrutivos são aqueles nas quais a amostra que você analisou ela é totalmente destruída ou ela tem alguma das suas características alterada do tipo da forma dimensional, características físicas e químicas. Então você tem algum dano à amostra que você analisa nesse tipo de ensaio. Ao passo que nos ensaios não destrutivos, as características da amostra que você ensaia são preservadas, dimensional, a forma, propriedades físicas, mecânicas, elétricas, químicas e por aí vai. Dessa forma, com ensaios não destrutivos, você tem duas vantagens. Você tem algumas vantagens de poder retestar essa amostra, enfim, em outras técnicas posteriormente. Quando você tem pouca amostra, é interessante você testar por uma técnica e a mesma amostra poder testar novamente por outra. Assim você economiza material. E segundo, que você pode até usar alguma técnica dessa daí como uma inspeção de qualidade do produto. Uma vez que você não destrói, você pode testar a sua própria peça por uma técnica de ensaio não destrutivo e aprovar a qualidade desse componente. Tá? Enfim, uma série de outros detalhes que no PDF que você vai baixar estão lá listados. Mas essa é a diferenciação entre ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos que eu vou comentar com você nesse vídeo. Começando com os ensaios destrutivos, eu vou pegar 4 exemplos para comentar com você. O primeiro exemplo que eu pego de ensaio não destrutivo que eu usei muito, de longe foi um dos ensaios que eu mais utilizei já com os meus clientes na solução de problemas, principalmente na identificação de materiais.
são os ensaios térmicos, os ensaios que a gente chama de DSC ou TGA. É o Differential Scanning Calorimetry, ou a calorimetria diferencial de varredura, e o TGA, que é o Thermogravimetrical Analysis, ou análise termogravimétrica, e basicamente essas análises elas nos ajudam a identificar materiais. A análise de DSC ela é feita num equipamento como esse que você está vendo, o TGA é um equipamento muito parecido. Tá? Elas geram curvas, aqui você está vendo agora uma curva do DSC, e esses picos que vocês veem são os picos de transição do material. Então você tem, sempre que o material que ocorre uma transição no material, por exemplo, uma temperatura de transição vítrea ou um ponto de fusão, você tem um pico, nem sempre tão pronunciado como esses que você está vendo, mas você tem um pico e você consegue identificar, por exemplo, o ponto de fusão, a TG de um material com muita precisão, e isso é meio que uma impressão digital do material. Você consegue então caracterizar e definir qual que é o material que você está analisando. Mas você consegue tirar muito mais dessa curva. Você consegue ver a área desse pico, você consegue ver, ter uma noção da cristalinidade desse material, você consegue ter uma noção se esse material foi injetado num molde com a temperatura adequada ou não. Muitas vezes você vai ter picos fora da região esperada para um determinado material, e isso pode indicar que ele foi moldado num molde frio, isso indica um problema de processo. Enfim, você consegue pegar muita coisa com esse tipo de análise, mas basicamente é uma análise de identificação, de caracterização térmica do material. O DSC pega transições térmicas do material. Já o TGA, ele é uma análise que mede a variação de massa conforme aumenta a temperatura. E normalmente a gente aumenta a temperatura até muito além das temperaturas de degradação do material. E você consegue então medir como essa massa varia à medida que o material vai se degradando e vai sendo eliminado. Você consegue medir a variação de massa do material para ter uma ideia da composição. Então, se você tem cargas inorgânicas, por exemplo, presentes no material, como fibra de vidro, você consegue com a TGA fazer uma análise muito precisa da quantidade, do percentual dessas cargas presentes no material. E mais, essas duas análises utilizam uma pequena quantidade de amostra, coisa de miligramas. Você já é possível que você faça uma análise bastante precisa do material, de caracterização térmica por essas duas técnicas. Então, normalmente, utilizando essas técnicas aqui para identificação de materiais, você consegue fazer uma engenharia reversa, você consegue certificar que o material que está sendo utilizado é o material adequado, você consegue certificar a quantidade de carga que esse material tem é a quantidade que ele deveria ter, você consegue identificar alguns problemas de processo, enfim, tem uma série de coisas que você consegue tirar dessas análises. Legal? Então, análises térmicas DSC TGA, primeiro ensaio destrutivo que a gente conversou hoje. Vamos para o segundo. Ok, segundo ensaio destrutivo que eu utilizei muito na minha carreira e utilizo até hoje com os meus clientes é a viscosidade, a análise de viscosidade. Existem várias formas de medir viscosidade de materiais, mas de longe a que eu mais utilizei, a que é mais significativa é a viscosidade de fundido, principalmente para materiais de engenharia reforçado com cargas. Essa viscosidade é interessante porque ela reflete bastante a viscosidade que você vê no processo de transformação desses materiais. Você faz essa análise num reômetro capilar, como esse que você está vendo na tela agora, e basicamente você mede a viscosidade do material no estado fundido quando ele passa por um orifício capilar com uma carga específica aplicada e uma taxa de cisalhamento específica aplicada sobre ele. Esse ensaio ele é muito importante para você avaliar a integridade do material. Quando você tem um material que está sob suspeita de degradação, você pode fazer esse tipo de análise, comparando então o material virgem e o material da peça que foi injetada, que você tem suspeita de degradação. Você moe essa peça e então você mede a viscosidade tanto do material virgem quanto do material moído dessa peça que está sendo investigada, e comparando os dois você tem uma indicação da possível degradação do material. Tipicamente, se você tem uma variação do material virgem para o material moído de mais aí de 20%, 30%, pode ser um indicativo de degradação do material por uma série de motivos, como umidade, como excesso de temperatura, excesso de tempo de residência, mas é um tipo de ensaio, de caracterização de material que pode ser muito aplicado na identificação de problemas e largamente utilizado na indústria para identificação de possíveis degradações nos materiais. Vamos para a terceira análise destrutiva que a gente vai conversar hoje. Vamos lá.
A terceira classe de ensaios destrutivos que eu vou contar para você hoje são os ensaios mecânicos, básicos, impacto e tração. Tipicamente, esse tipo de ensaio ele é feito na caracterização de matérias-primas. Então, quando você está desenvolvendo uma matéria-prima, se você trabalha numa petroquímica ou um fabricante de matéria-prima, ele usa esse tipo de ensaio para caracterizar esse material e fornecer informações para os engenheiros que estão desenvolvendo aplicações poderem então selecionar materiais e projetar as peças com base nas propriedades mecânicas dos materiais. Agora, do ponto de vista prático do dia a dia, muitas vezes você pode usar esses dados de resistência ao impacto, de resistência à tração ou alongamento, também para avaliar a integridade do material, para avaliar a porcentagem de fibras, para avaliar se existe alguma possível degradação ou não nesse material. Você pode então moldar corpos de prova e fazer os testes padronizados, conforme as normas ISO, as normas ASTM, e ter um indicativo, comparar com a especificação do material e ter um indicativo se esse material está realmente dentro da especificação ou não. Agora, eu já tive muitos clientes, inclusive, que fizeram testes de impacto não padronizados, como, por exemplo, eles separavam sempre um pedaço do galho do material e faziam um ensaio de impacto nesse galho e tinha uma constância bastante interessante nesse tipo de ensaio. E à medida que eventualmente eles tinham uma variação nesse tipo de teste, eles podiam então avaliar um pouco mais o processo e investigar por umidade presente no material, alguma falha no processo, alguma falha de equipamento, enfim. São alguns outros testes que podem ser feitos. Outros testes que existem normas específicas a depender do produto e ainda são testes de impacto são os drop tests, aqueles testes onde você pega o produto, pega a peça e simplesmente joga ele no chão ou deixa ele cair no chão ou sobre uma superfície específica para avaliar como ele vai se comportar nesse impacto de queda. Tá? É muito comum para embalagens, frascos, garrafas, onde até existem algumas normatizações onde você enche esse frasco, essa garrafa, com uma certa quantidade de líquido, seja água, seja o próprio produto que vai ser armazenado nesse recipiente, e de uma altura especificada você deixa esse recipiente cair no chão e então faz a avaliação, se ele estoura, se ele não estoura, se tem algum tipo de dano, se tem algum tipo de, enfim, alteração na forma desse componente. São outros tipos de ensaio que você pode utilizar também para caracterizar. Outros tipos, para peças muito específicas também, são impactos mais direcionados, como por exemplo simulação de impacto de pedras para peças automotivas que ficam expostas. Existem alguns equipamentos bem específicos, como se fossem canhões que disparam esferas de metal na direção das peças, simulando então pedras que possam estar soltas na estrada e que vão então colidir com essas peças e eventualmente causar algum tipo de dano. Então, ensaios de impacto são muito interessantes, ensaios mecânicos em geral, tração, alongamento, são muito interessantes para você ter uma ideia da integridade do material e eventualmente identificar algum tipo de degradação presente ou algum tipo de problema de processo que possa também ter sido induzido na peça durante a transformação. Vamos então ver o último ensaio destrutivo que eu vou comentar com você nesse vídeo. Legal, o último ensaio destrutivo que eu vou comentar com você nesse vídeo é o ensaio que a gente chama de análise microestrutural. Essa análise ela é muito interessante, muito importante, porque ela traz uma série de informações e ela também é uma análise visualmente interessante, visualmente bonita. Você tem algumas imagens bem legais como essas que eu estou mostrando para você. Basicamente o que você faz? Você pega a sua peça, o seu componente que você quer analisar e você corta esse componente numa região de interesse, numa região onde houve uma quebra, uma falha, numa região onde você tem suspeita de um possível problema, um possível vazio interno, enfim. Você corta essa peça numa região de interesse para ser analisada. Nessa região de interesse você ainda faz uma fatia microscópica dessa peça e cola essa fatia numa lâmina de microscópio. Leva essa lâmina e analisa então visualmente no microscópio no microscópio óptico de transmissão ou de reflexão e faz essas imagens que você está vendo. Normalmente essa análise ela é muito útil na investigação de falhas de peças que estão quebrando no campo, essa análise pode ser muito útil para identificar as possíveis causas
dessa quebra, dessa falha. Então você vai poder ver, como você está vendo aí na tela, vazios internos, peças não homogêneas, aquele material que não se homogeneizou direito durante o processo, pigmentos que não foram homogeneizados, linhas de emenda que não foram bem formadas. Você pode ter uma série de problemas do ponto de vista estrutural, da estrutura cristalina do material, tensões internas presentes no material. Tudo isso você pode enxergar nesse tipo de técnica, utilizando aí alguns recursos de luz polarizada, de luz transmitida, luz refletida, enfim, uma série de técnicas que você pode aplicar nesse tipo de análise e que pode te dar muita informação, principalmente para peças que estão quebrando em campo, quebrando na aplicação. Essa técnica é muito útil e muito interessante, gera resultados bem legais de se ver. Muito bem, vamos passar então agora aos ensaios não destrutivos. Fica aí que vai continuar. Legal, ensaios não destrutivos então são aqueles em que preservam, que a estrutura, as características da amostra foram preservadas. É importante abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes alguns desses ensaios você vai testar a peça e a peça em si ela não cabe no equipamento. Alguns dos que eu vou mostrar para você aqui. Então você acaba precisando retirar uma amostra da peça e a peça em si ela é danificada. Mas o ensaio ele ainda é considerado um ensaio não destrutivo porque a amostra que você retirou da peça ela é preservada para uma análise posterior ou por enfim, arquivo de referência. Enfim, a amostra ela é preservada. Tá? Embora muitas vezes a peça pode ser danificada para retirada da amostra, a amostra em si, que é analisada, ela é preservada quando é realizado um ensaio não destrutivo. Vamos lá, o primeiro ensaio não destrutivo que eu vou falar com você é um ensaio muito simples, que a gente faz até todo dia com muitas outras coisas, que não tem nada a ver com o que eu estou conversando com você agora, que é a análise visual. Você avaliar visualmente uma peça plástica, um material plástico. Tá? Esse ensaio, essa análise, ela é muito comum, é muito praticada na indústria. Tá? E ele pode trazer muitas informações. O aspecto de um material plástico ele é muito característico. Aspectos como cor, como brilho, como textura, podem dar muitas informações. Por exemplo, um material que é moldado em cores claras, se você percebe pontos pretos, se você percebe estrias amarronzadas nesse material, pode ser uma indicação de problema de processo, pode ser uma indicação de degradação de material. Enfim, a análise visual ela te dá muitas informações. Linhas de emenda são facilmente identificadas visualmente quando você faz essa inspeção visual. E basicamente você preserva todas as características da peça e normalmente você não precisa nem retirar nenhum pedaço da amostra para fazer uma análise visual bem detalhada. Tirando os casos onde você precisa fazer uma análise microestrutural, que é uma análise visual mais rebuscada, a análise visual macroscópica é uma grande ferramenta, uma grande análise não destrutiva que você pode fazer para identificar toda a sorte de problemas que podem aparecer em peças plásticas. Então, primeiro ensaio não destrutivo importante, que é muito utilizado na indústria a todo momento, análise visual, inspeção visual das peças. Vamos passar então ao a segunda técnica de ensaios não destrutivos que podem ser aplicadas em peças poliméricas. Muito bem, a segunda técnica de análise não destrutiva que eu vou mostrar para você agora, também de longe é uma das que eu mais utilizei ao longo da minha carreira e ainda utilizo muito hoje para ajudar os meus clientes a solucionar problemas. É a análise de umidade presente no material. Tipicamente, existem várias técnicas para você fazer análise de umidade. Você pode fazer normalmente por diferença de peso numa balança analítica com uma luz infravermelha que faz a evaporação da umidade. Agora, o ensaio mais preciso para avaliação de umidade é esse que eu estou mostrando na tela para você agora, que se chama Cal-Fischer, que é uma titulação potenciométrica. Ou seja, você tem uma solução de iodo, uma solução química, que se chama solução de Cal-Fischer, e nessa solução é borbulhado os gases que arrastam todos os voláteis do material que está sendo aquecido em um forno nesse equipamento que você está vendo. Esses gases, então, quando eles borbulham na solução, eles reagem quimicamente, a umidade reage quimicamente com essa solução e você vai fazendo uma titulação, medindo o potencial elétrico dessa solução e à medida que você consome toda a umidade, consome uma quantidade dessa solução, você tem então o teor de umidade que foi extraído do material e borbulhado nessa solução. Você tem uma precisão muito grande
com relação ao teor de umidade presente na amostra que você analisou. Também você precisa aí de poucos grãos de material, uma amostra bem pequenininha, poucos miligramas são suficientes para você fazer uma análise de umidade. E a análise de umidade ela é muito importante para avaliar o seu processo de injeção. Quando você tem alguma suspeita de peças que estão quebrando, de peças que estão com problemas de aparência superficial, instabilidade de processo, umidade pode ser uma causa, principalmente quando você está trabalhando com materiais como nylons e poliésteres. Tá? Esse tipo de material absorve a umidade do ambiente e essa umidade que é absorvida, se não for totalmente extraída do material antes do processo de injeção, do processo de extrusão, enfim, podem trazer grandes problemas para o processo, grandes problemas para a peça que está sendo moldada. Você pode ter peças mais fragilizadas, que vão se quebrar facilmente, peças com problemas de superfície, peças com problemas de aparência mesmo, excesso de rebarbas, instabilidade de processo, processos de extrusão que trabalham com materiais úmidos, praticamente você não consegue estabilizar o processo. Então, a análise de umidade ela é uma análise muito importante, muito realizada e normalmente eu até indico para os meus clientes, quem trabalha com materiais que são higroscópicos, que podem apresentar problemas de umidade durante o processo, eu recomendo que tenha um analisador de umidade, não necessariamente o CalFisher que eu estou mostrando para você, que é uma análise um pouco mais complexa, exige um ambiente controlado, um técnico muito treinado para avaliar e para realizar essa análise, mas a balancinha analítica com luz infravermelha é importante ter na sua fábrica para fazer a análise de umidade. Uma análise muito utilizada na indústria para avaliação da umidade em materiais, para se ter uma noção, então, do quanto que o seu processo de secagem está eficiente e se realmente você tem um problema de umidade que pode estar sendo a causa de um problema de instabilidade no processo, um problema de quebra de peça, enfim, outros problemas que são decorrentes da presença de umidade antes do processamento no material. Então, umidade, segunda técnica de ensaio não destrutivo, muito utilizada na indústria e que certamente pode te ajudar a resolver muitos problemas que você tem no seu dia a dia. Vamos passar então para a terceira técnica de ensaio não destrutivo. Terceira técnica de ensaio não destrutivo é o infravermelho, a análise química de infravermelho que é realizada num equipamento como esse daqui. Normalmente ele é conhecida como FTIR ou Fourier Transformed Infrared, a análise de infravermelho por transformada de Fourier. E essa análise basicamente é uma análise química, uma análise composicional, que vai te dar uma impressão digital do material. Ela vai te dizer qual que é o material basicamente que está sendo utilizado para fabricar a peça que está sob análise. Tá? Então ela vai te dar uma curva como essa que você está vendo agora, que é, como você pode ver aí, para vários materiais diferente. Ela é uma impressão digital de cada material. Você consegue dizer com precisão qual é o material que está sendo utilizado. É muito interessante para a engenharia reversa, para você poder identificar qual é o material de construção de um determinado componente, para você também ter certeza de que o material que está sendo utilizado na sua peça, é o material que você especificou. Muitas vezes você pode ter um problema de performance, você pode ter um problema de quebra e o material que está sendo utilizado é diferente do que foi especificado, por qualquer motivo que seja. Então é uma boa técnica para identificar a composição e a natureza química do material que está sendo analisado. Essa técnica ela é muito interessante para materiais orgânicos, então você consegue identificar muito facilmente qual é o polímero que está sendo utilizado na composição do material que está em análise ali, da peça que está em análise. Tá? Agora, muitas vezes as peças falham em campo, elas têm algum problema de quebra, principalmente por contaminações inorgânicas, metais, sais, enfim, pigmentos inorgânicos que não são bem distribuídos, enfim, uma série de contaminações que podem estar presentes. E aí existe uma outra técnica que é muito utilizada também, que se chama fluorescência de raio-x, ou FRX, que também é uma análise química que também pode dar muita informação a respeito de impurezas na região, por exemplo, de uma quebra de peça. Você pode associar o FRX a uma análise microestrutural que eu comentei com você anteriormente, tá? Onde você faz um corte na região de interesse e com o FRX você analisa aquela região quimicamente para detectar a presença de algum contaminante e posteriormente, como é uma técnica não destrutiva, você mantém a integridade da amostra, lembrando que você mantém a integridade da amostra, você pode fazer outros tipos de análise, como a própria análise microestrutural, como a própria DSC, o TGA, enfim, é uma análise química de composição e até
do ponto de vista de quantitativo para identificar principalmente contaminantes metálicos e inorgânicos que possam estar presentes na superfície de uma região, de uma peça de quebra, né? Eu já usei essa técnica para investigar exatamente esse tipo de caso, onde eu tinha uma peça que estava quebrando e quando a gente fez a análise microestrutural associada com a FRX, nós identificamos uma série de componentes metálicos que eram estranhos àquele material, né? Que estavam causando então uma impureza, uma contaminação localizada e gerando uma falha, uma quebra de peça prematura. Então, as análises químicas FTIR, infravermelho, e o FRX, que é a fluorescência de raio-x, podem dar uma indicação muito grande de qual é o material e da presença de contaminantes em peças que você esteja analisando por qualquer problema de falha ou qualquer problema relacionado com a performance dos materiais. Vamos então à última técnica de ensaio não destrutivo que eu vou comentar com você agora. Muito bem, para finalizar, eu quero comentar com você a respeito de uma técnica bem mais recente, ela tem alguns anos só de estrada, é uma técnica não destrutiva bem interessante, que aqui no Brasil tem muito pouca gente fazendo, mas já tem algumas empresas que prestam esse serviço, que é a tomografia computadorizada. É o mesmo exame que você faz quando vai no médico para fazer um check-up geral, é o mesmo princípio, só que você aplica essa metodologia para peças plásticas, para investigar sem destruir a peça, sem precisar cortar, fazer uma análise microestrutural, como eu comentei com você anteriormente, para você avaliar o que tem lá dentro, se existem vazios internos, se existe alguma imperfeição, se existe alguma coisa lá dentro que pode levar à falha da peça. Ela é muito utilizada para investigação de peças plásticas soldadas ou para investigação de peças plásticas muito complexas, muito espessas e que precisem ter uma integridade estrutural bastante grande, que você não possa ter nenhum tipo de vazio interno, que você não possa ter nenhum tipo de linha de emenda interna e que possa causar, por exemplo, uma quebra prematura dessa peça. Então, a tomografia computadorizada é um ensaio sofisticadíssimo que é utilizado realmente onde se precisa investigar a presença de imperfeições internas nas peças plásticas, mas que pode trazer uma série de resultados interessantes, como eu te falei, a respeito da integridade de peças, da região de solda de peças soldadas, a integridade de peças muito espessas, enfim, a integridade de uma peça em geral com relação a vazios internos, linhas de emenda, outras imperfeições que possam estar ocultas na espessura de uma peça. Ela pode ser utilizada, inclusive, como uma técnica de controle de qualidade por amostragem em peças muito complexas, peças de segurança. Eu já vi elas serem utilizadas como uma técnica de controle de qualidade, a tomografia computadorizada. Muito bem, essas foram as informações a respeito de ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos, conforme essa aquisição do meu ouvinte, o Alexandre Frank. Muito obrigado, Alexandre. Espero que tenha satisfeito as suas dúvidas com relação a esse assunto. Espero que tenha satisfeito as dúvidas de todos vocês que estão ouvindo esse vídeo aqui hoje. E faça como o Alexandre, me conte outros assuntos do seu interesse para que eu possa gerar vídeos e artigos que te ajudem a ter mais sucesso no seu dia a dia. Me conta como esse conteúdo te ajudou a ter mais sucesso. Eu estou muito curioso para saber que tipo de problemas, que tipo de ideias você teve assistindo esse vídeo e que você conseguiu resolver no seu dia a dia, como esse conteúdo pode te ajudar. Deixa um comentário nos meus canais, no YouTube, no Facebook, sobre como esse vídeo te ajudou, ou me manda um e-mail, responde o e-mail que você recebe semanalmente pela minha lista VIP, me contando a sua história de como o meu conteúdo tem te ajudado no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também semanalmente. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!